Bom, a gente volta a falar sobre o destaque do noticiário internacional, que é O conflito no Oriente Médio e a marca simbólica, que na verdade é mais que simbólica, né, de 3 meses completados essa semana, Estela, dessa guerra, desse conflito entre Estados Unidos e Irã. A gente vai conversar a partir de agora com o professor Elton Gomes, doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Gentilmente conversa conosco aqui em pleno fim de semana, nesta manhãzinha. Professor, muito bom dia, como vai o senhor, tudo bem? Bom dia, professor, obrigada pela presença. Muito bom dia, meu caro Felipe. Bom dia, Estela. Satisfação estar aqui para poder falar um pouco sobre política internacional. Professor, eu me lembro que nós conversamos logo cedo, literalmente, nesse ano, né, naquele famoso 3 de janeiro de 2026, quando da invasão dos Estados Unidos pela Venezuela, e a gente falava que esse mundo de 2026 já não é aquele mundo que a gente estava acostumado a estudar, a discutir, né? E esses 3 meses de guerra mostram um pouco isso, né? Não há uma entidade supranacional que diga, olha, né, como havia o Acordo de Paris, a Liga das Nações, a própria ONU que ainda existe, né, para falar assim, ó, sentem vocês dois como 2 adultos e vamos conversar, né? Então a gente fica com essa troca de narrativas aí que, na verdade, não resultam em nada muito prático. O senhor vê o horizonte? Daqui 3 meses a gente vai voltar a falar sobre isso, daqui 1 mês, 2 meses, sobre esse conflito ainda, professor? Nós estamos vivendo, Felipe, numa era de geopolítica tensa e controversa, com muitos conflitos e vários conflitos em potencial. Tudo isso como pano de fundo da grande disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China e os seus aliados ou países que têm interesses de hegemonia regional e que aparecem de uma maneira ou de outra associadas a essa disputa. A grande questão envolvendo a mesma questão da cooperação internacional a qual você fez referência, ou seja, o papel dos mecanismos de segurança coletiva como a Organização das Nações Unidas, o limite objetivo dado por aquilo que nós chamamos de anarquia internacional, ou seja, a ausência de um poder coercitivo legítimo para além dos estados nacionais, ou seja, especialmente as grandes potências, os estados muito poderosos, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, tendem a ser muito menos construídos pelas estruturas de promoção de soluções diplomáticas para conflitos do que os países que precisam de mais estabilidade, que tem menos capacidade de se impor do ponto de vista unilateral. Evidentemente que esse conflito no Oriente Médio afeta não só os beligerantes dos Estados Unidos e o regime dos ayatollahs no Irã, mas tem efeito sistêmico sobre toda a economia mundial, porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, estrangula-se uma das principais de comércio marítimo de um bem extremamente importante, que é o petróleo. Pelo estreito passa 20, 25% de toda a riqueza petrolífera do mundo, e isso tem o potencial de causar disrupção no comércio marítimo e nas cadeias de produção global, afetando tanto os países que dependem diretamente do petróleo do Golfo, especialmente os países europeus e alguns aliados dos Estados Unidos na Ásia, mas também a grande rival dos Estados Unidos na competição hegemônica, que é a China, compradora de petróleo iraniano. Então, essa solução diplomática parece ainda pouco à vista, a despeito de alguns avanços diante dessa negociação de força, né, de bloqueio de parte a parte, ou seja, o bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz e o bloqueio americano para poder contrabalancear, contra-atacar essa interrupção feita pelo regime de Teherã. Ô professor, a gente sabe que num conflito como esse não tem ganha, né? Não tem ganha-ganha, tem só perde-perde. Mas no balanço que se pode fazer depois desses 3 meses de conflito, quem é que está perdendo mais por enquanto? Porque depende do enfoque que se dê. Do ponto de vista mais propriamente militar, é nítido que o Irã sofreu perdas bastante consideráveis, né? Teve toda a sua marinha de guerra afundada ou destruída, a sua aviação militar igualmente obliterada, teve centenas, milhares de alvos atingidos dentro do território e perdeu muito das suas capacidades de projeção de poder convencional, seja na forma de mísseis e drones,
especialmente dirigidos contra os países da região, os países do Golfo, aliados ou neutros, ou para poder financiar as milícias fundamentalistas islâmicas, o Hezbollah e os rebeldes houthis. Mas do ponto de vista político, o Irã foi capaz de desfechar um dano muito significativo aos Estados Unidos e aos aliados dos Estados Unidos, porque mostrou a resiliência, a dificuldade de se promover, por exemplo, uma transição de regime sem aquilo que os americanos chamam de boots on the ground, ou seja, sem enviar tropas por terra para poder desfechar uma grande operação militar que teria um custo humanas, destruição material e de imagem, ou seja, simbólico, representacional, político, muito mais elevado do que eu gostaria de expor a arcar, sobretudo nesse ano, que é um ano de eleições de meio de mandato, eleições de midterm. De modo que há uma lógica na qual essas negociações continuam, com o regime de Teherã, inclusive, dividido, uma parte do regime mais ideológica e mais religiosa querendo levar o combate até as últimas consequências, e a outra parte mais pragmática, mais ao controle da economia do petróleo, menos ligada diretamente à Guarda Revolucionária Islâmica, que quer alguma forma de solução negociada com os Estados Unidos. Então, o Irã quer negociar, ou pelo menos parte do regime iraniano quer negociar com os Estados Unidos sem parecer que cedeu. E os Estados Unidos quer manter essa perspectiva de negociação aberta sem parecer que não foi capaz de se impor pela força, sendo o país mais poderoso do mundo. Então, é um processo muito tenso, controverso, cujos resultados políticos nós ainda estamos conhecendo. Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, seus esclarecimentos aqui, sua disponibilidade para falar com a gente nessa manhã de sábado. Professor Elton Gomes, professor doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Um bom sábado para o senhor. Um bom sábado para vocês também. É sempre bom a gente acompanhar a marca dos... É isso aí. Bom, agora...